A mão invisível da Selic, ou o que está acontecendo com a economia brasileira e por que isso é importante para você que vende mentoria, cursos, workshops, vende conhecimento no geral, né? Consultorias e tudo mais. Bom, a razão de eu fazer esse vídeo começou com uma sequência de stories do Renato Torres, que é CEO de uma grande empresa, né? Fatura aí suas centenas de milhões de reais por ano, e eu vi uma sequência de stories dele que trazia uma realidade bastante inconveniente. Eu lembro a exata frase que ele disse. Ele disse assim: não existe copy milagrosa que faça o cliente ter crédito disponível com uma Selic tão alta. Basicamente, ele estava, em poucas palavras, né, escancarando uma realidade de mercado que talvez você que está me assistindo aí do outro lado da tela tenha percebido. Né? Tenha percebido e talvez não tenha conseguido articular, né, todos os seus pensamentos, as suas impressões, porque talvez te falte um conhecimento técnico da economia. Eu não quero aprofundar nas questões econômicas, por assim dizer, mas quero me apoiar nessa declaração do Renato, que me fez bastante sentido, me fez pensar em algo que eu estava observando, sim, principalmente conversando com tanta gente, né, na minha comunidade, conteúdo.org, que você pode saber mais no link da descrição, dando mentorias, consultorias e tudo mais, que é a dificuldade que as pessoas estão tendo hoje, em 2025, para vender os seus infoprodutos. Então, existe uma resistência geral no mercado. E eu acho que a frase do Renato, ela define muito bem o que está acontecendo. Né? Não existe copy milagrosa que faça o cliente ter crédito disponível com uma Selic tão alta. Então a taxa da Selic ela está altíssima, salvo engano, bateu aí a máxima em 20 anos, né? Estava vendo uns gráficos, algumas coisas assim, e eu acho que está por aí, está perto da máxima ou chegou na máxima. E quando a Selic está alta, não tem tanto crédito disponível no mercado. Né? O crédito ele fica muito mais caro. Ficando mais caro, as pessoas não acionam, não buscam esse produto financeiro. Né? O uso do cartão de crédito, por exemplo, tende a diminuir. Então, a gente vê, em 2022, eu estava fazendo um levantamento para escrever um e-mail, né? A mão invisível da Selic, que foi o título que eu dei para esse vídeo, ele vem de um e-mail que eu escrevi sobre essas mesmas ideias e agora eu trago aqui para vídeo, né, para falar com um público potencialmente maior, não sei. Não é? E nessa pesquisa eu vi que em 2022, 20 milhões de pessoas compraram algum produto digital segundo a Hotmart. 20 milhões de pessoas. Só que aí tem um detalhe. Muito dessas vendas aconteciam porque elas podiam parcelar as compras no cartão de crédito. Ou seja, a Selic não estava tão alta, o crédito ali estava mais fácil, mais acessível, mais barato, e as pessoas utilizavam essa circunstância, esse produto financeiro, para adquirir esses produtos. Né? Então você veja, se 20 milhões é muito ou é pouco, não vem ao caso. O ponto é que esses 20 milhões aconteceu nesse cenário. Hoje, talvez não sejam 20 milhões em 2025. Talvez não chegue nesse número. Né? Então, não aceitar outras formas de pagamento, por exemplo, é um negócio que o Renato destacou com um certo viés, mas assim, eu acho que ele está sendo fiel ao que ele acredita. Eu digo viés porque ele tem uma empresa que oferece justamente outra opção de pagamento, que é o boleto parcelado. Né? Ele tem uma empresa sobre isso. Então, assim, ele tem razões para incentivar as pessoas a buscarem outras formas de pagamento, que é virar cliente da empresa dele. Apesar disso, desse viés natural, eu realmente acredito que eu acredito que ele acredita nisso. Né? Eu não acho que ele está mentindo, não acho que é algo maquiavélico. Porra, ele não criaria uma empresa, né, se ele não visse na pertinência do negócio. Então, eu acho que ele usa, né, eu acho que ele foi o primeiro cliente, por assim dizer. Não conheço a fundo esse aspecto da história dele. Enfim, apenas minha opinião e você pode desconfiar dela e da opinião do Renato caso queira. Meu ponto, estou sendo transparente aqui com você. O ponto é, se você oferece apenas Pix à vista, ou boleto à vista, ou cartão de crédito para parcelar as compras, você está limitando o seu poder de venda, naturalmente. Né?
É claro que se você parcela no Pix, se você parcela no boleto, você está abrindo uma vulnerabilidade financeira, por assim dizer, que pode acarretar inadimplência. Né? Basicamente, o cara se compromete a pagar parcelado no boleto, no Pix para você, só que você se ferra porque o cara ele para de pagar. Né? Ele fica em dívida com você. E aí, como é que você faz? Se você não tem uma boa estrutura jurídica, uma boa estrutura de cobrança, você vai se ferrar, né? E esse cara, você não vai ver a cor do dinheiro. Faz parte do jogo. Hoje em dia, 2025, eu acredito que flexibilizar as formas de pagamento é sim uma boa ideia. Com algumas ressalvas, com alguns cuidados, mas vale a pena você flexibilizar para que você conquiste mais clientes. Alguns ficarão inadimplentes? Ficarão. Aí você toma as ações, né, possíveis para cobrar esse cara, para, sei lá, recuperar parte da grana e tudo mais. O meu ponto é que é possível que uma parte dessa galera que entra no boleto parcelado, no Pix parcelado, ele continue pagando até o fim. Porque ele honra as suas palavras, ele honra os seus compromissos. E aquela modalidade é que, por qualquer motivo que seja, era o que se enquadrava para ele, entendeu? Então, eu acho que vale pensar nisso. Né? E tenho mais um insight para trazer para você na realidade de hoje, 2025, que eu tenho observado também, né, com essas interações todas. Então, outros números, né, que deixa tudo muito... que compõem o cenário, não quero adjetivar, né, que nos ajuda a entender melhor essa situação. Primeiro, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 5,32% acima do teto da meta. O que significa isso, Will? Sei lá, não importa. Né? O ponto é, a inflação está altíssima. Isso, a inflação ali declarada, né? Tem uma inflação real que a gente vê no supermercado, que a gente vê na farmácia, sei lá, que, porra, essa inflação é ainda muito maior, segundo alguns criadores de conteúdo, alguns pesquisadores, etc, etc. Assim, na ponta do lápis, ali no dia a dia, no caixa, é uma inflação ainda maior. A gente está vivendo uma época muito inflacionária. O que significa? Significa que o nosso poder de compra está caindo muito rápido, o nosso dinheiro está perdendo valor. Ainda, 77% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo o CNC. Cara, 77% é muita coisa. 29% tem dívida em atraso e 12% afirmam não ter condições de pagar. Então, não é um exagero quando a gente vê que está rolando nos grupos de mastermind, né, uma queixa ou uma reclamação geral por parte da galera que está com dificuldade de converter como era no ano passado, a vender as mentorias, os programas mais caros como era no ano passado. E isso em larguíssima escala, né? Isso para o público final. Há mercados e mercados, nichos e nichos, segmentos e segmentos, para uns pode estar bom, para outros pode estar ruim. No geral, o que se vê é isso. O burburinho que a gente tem escutado, eu tenho escutado no Mastermind, o que o Renato Torres trouxe também, que ele cita Mastermind, né, na sequência de stories que ele fez já há um tempo atrás, aí cerca de um mês atrás, sei lá. E o que eu vejo com os meus mentorados. Né? Os meus mentorados também têm chegado com essa queixa. Tem pessoas, amigos, né, de longa data que já estão no mercado há bastante tempo, pessoas experientes, com, cara, alguns com centenas de milhares de seguidores, com milhares, dezenas de milhares de leads, estão com dificuldade de converter. Então, não é que o público mudou, não é que a copy precisa ser diferente necessariamente. É a economia, estúpido, né? Parafraseando a célebre frase lá da campanha lá acho que do Bill Clinton, sei lá de quem que essa porra. A economia mudou. Então a gente está numa economia muito mais delicada. E o que nos resta? Né? Qual é a questão? Bom, eu acho que tem a flexibilidade nas formas de pagamento, que eu já falei.
Mas eu vejo um movimento natural para que isso já vem se formando desde o ano passado. Desde 2024 a gente viu uma ascensão de procura para low ticket, seja do comprador, seja do infoprodutor, né? A demanda, o termo low ticket, ele foi mais procurado, as pessoas queriam saber mais como fazer isso. E eu acho que essa é uma saída muito interessante, né? Além disso, ou plugado a isso, o que eu acho ainda mais interessante é uma assinatura low ticket. Porque uma coisa é você vender um infoproduto por menos de R$ 97. Outra coisa é você vender uma assinatura por menos de R$ 97 que te dê um fluxo de caixa constante, né? E você não tenha que ficar vendendo toda vez para esse cara. Ele põe no cartão, baratinho, e mantém. Claro que isso traz uma série de questões, né? Você vai ter que entregar o conteúdo, né? Você tem uma entrega constante também. Mas me parece um modelo, uma saída muito interessante para esses meses de 2025 e possivelmente 2026 também, né? Infelizmente não vejo a economia melhorando no curto prazo. Claro que eu não sou economista, mas eu tenho alguns clientes que são economistas, né, que trabalham no mercado financeiro e tudo mais, então tenho uma visão privilegiada nesse caso, vou pegando essas informações com ele. Então eu acredito que a saída para é a flexibilização dos métodos de pagamento e uma assinatura super acessível para o público de clientes finais, ali, de pessoas físicas. E para saber mais sobre esse modelo de assinatura, eu sugiro que você assista esse vídeo que vai ser colocado aqui.